Então, senhores, brotei mais vídeo leve no canal. E pô, esse vídeo, pra fazer esse vídeo aqui, cara, o que eu tive que colher de informação, eu deveria ser pago por isso, cara. Ficar 3 horas e 52 minutos que eu vi no relógio, né? Eu tive que ver no relógio porque eu já não tava aguentando. Pra ficar colhendo informação pra fazer um vídeo, eu deveria ser pago por isso, cara. Vocês não me dão um valor, vocês não me dão um valor, vocês sugam tudo de mim. Mas enfim, né? Eu sou literalmente a GP de vocês, né? Vocês vão, já jogam leite dentro, esculacha, mete-lhe a porrada e vão embora, né? É assim que funciona, é assim que funciona. Mas eu tava querendo fazer um vídeo sobre isso, então eu tive que colher algumas informações, né? Aproveitar esse dia das mães que tá o pessoal da minha época, está todo mundo reunido, eu aproveitei para colher algumas informações. E eu já estava querendo fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre, digamos assim, os filhos esquecidos, né? O que seriam os filhos esquecidos? Seriam aqueles filhos ou filhas que, dentro de uma questão familiar, eles são literalmente esquecidos, né? Porque, por exemplo, sei lá, você tem 3, 4 irmãos. Talvez você seja o filho preterido, né? O que tenha mais cobrança, o que seja mais escanteado, ou que não tenha, ou que os teus pais não te deem muito valor e preferem, sei lá, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais novo, o seu irmão do meio, depende da tua situação familiar, né? E uma coisa que eu acho interessante, que eu tenho que reconhecer das mulheres, é que elas têm uma facilidade para subir do abismo. Aí vocês podem até falar: "Não, mas as mulheres recebem ajuda, isso e aquilo", mas eu não estou falando especificamente de uma ajuda externa. Eu digo Quando eu digo que as mulheres conseguem subir do abismo, elas conseguem por exemplo, se jogar um cara do abismo, ele não vai conseguir subir. Uma vez eu estava brincando, falando com um amigo meu, eu falei a seguinte coisa: "Ó, se eu tivesse um filho", pra vocês verem que o lógico é eu não ter um filho, porque eu sou literalmente um doente, né, um doente, porque o que eu vou falar aqui é coisa de maluco, isso aqui não é pra vocês fazerem, isso aqui sou eu, Bilu Teteia, falando. Mas se eu tivesse um filho, eu olhasse ele para os 18, 19 anos dele, eu olhava para eu observasse ele e falasse assim: "Porra, eu fracassei, meu filho tá muito beta". O que que eu faria? Simplesmente eu pegaria, eu procuraria ia ver basicamente o tipo de mulher que ele gosta, ia chegar numa GP e falar: "Ó, vou botar um dinheiro aqui na mesa, ó. Tu vai fazer um trabalho pra mim. Ah, mas é muito caro, eu vou te cobrar muito caro". Eu pago, não tem problema. Pra você dar uma porrada no meu filho e a gente saber se ele vai escalar o abismo na força do ódio ou se ele vai perecer, eu prefiro pagar pra você fazer isso aí. Eu pegaria uma mulher que tivesse uma estética que ele gostasse, né, que basicamente saber o gosto dele, ia falar pra ela: "Você vai pegar, você vai adicionar meu filho nas redes sociais, ou eu vou te apresentar ele, qualquer coisa do tipo. Você vai dar mole pra ele, você vai ficar com ele, você vai cultivar ele no namoro de pelo menos 3 meses com ele", coisa do tipo assim. E você tem que deixar ele de 4 pra você. Quando você perceber que ele tá muito de 4, que ele tá extremamente apaixonado, que ele tá bilu-teteia, você quebra ele, dá uma traição, faz alguma coisa pra você destruir o meu filho, entendeu? Na questão romântica. E depois você some, segue a tua vida e deixa que eu vou tentar resolver como a gente vai como eu vou tentar consertar ele. Eu ia jogar literalmente meu filho do abismo, tá ligado? Jogo ele do abismo lá e falo: "Meu irmão, agora, tu vai escalar essa porra, ou tu escala ou tu perece, um dos 2. Infelizmente o teu rito, você nasceu de um ser profano que sou eu, o teu rito de passagem é esse aí, meu irmão. Ou tu vai escalar essa porra na força do ódio, ou ficar aqui de cima olhando do abismo, né, ficar aqui de cima olhando, e se tu escalar, eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar. Agora se tu não escalar, meu irmão, vai ficar aí, vai ficar no abismo pra sempre". Maluco? Sim. Coisa de maluco? É. Eu devo ter uma visão muito psicopata? Talvez, talvez. Mas eu faria uma coisa dessa pra tentar quebrar uma visão mais lúdica do meu filho, né. Mas eu percebo que o homem, ele tem uma dificuldade absurda de sair desse abismo, cara, mas é uma coisa que chega a ser assustador, sabe qual é? Chega a ser assustador. É como se eu estivesse na frente do abismo e eu estivesse escutando, tipo assim, uma legião de homens lá no fundo, você não consegue ver nada, só vê a escuridão naquele abismo. E você escuta as vozes de grito de socorro: "Me ajude, me ajude, me ajude", e depois só ficasse em silêncio, sabe qual é? Como se eles já tivessem desistido e aceitado ali viver no abismo, então eles aprendem a viver no escuro, eles aprendem a comer os insetos que estão ali e se tornam parte do abismo, né.
Só que algumas mulheres conseguem escapar disso. Não todas, mas se você botar em proporções, eu consigo ver as mulheres tendo uma facilidade muito maior em escapar disso. Só que você pode, de novo, alegar que os homens ajudam, o Estado ajuda, mas não é uma coisa externa, é uma coisa interna que ela tem que chegar a uma conclusão, que a pessoa deve chegar a uma conclusão. E eu vejo mais mulheres chegando a essa conclusão do que necessariamente homens. Para explicar isso melhor, tem um caso que na verdade são 3 mulheres, né. E engraçado que elas são de 3 etnias diferentes, né, uma é branca, uma é negra e a outra é parda, né. Isso que é engraçado. Mas, digamos assim, as 3 elas passaram por essa, digamos assim, esse rito meio que horripilante, que é sobre a coisa de que elas não eram, como eu posso dizer, benquistas dentro da família, não eram a representação de filho que seria querido, seria amado dentro da família. A primeira, vou começar pela branquinha, né. A branquinha, ela basicamente ela foi adotada porque era muito comum, né. Vamos supor, um familiar seu do interior do Amapá teve uma filha e ela não tem condição de bancar. Aí, sei lá, como aconteceu no caso dela, um familiar do Rio de Janeiro tinha condição, falou: "Me dá a tua filha, eu vou cuidar dela, eu vou criar ela e vou levando aqui". Só que essa mulher já tinha outros filhos, então ela não era, vista como filha, mas sim vista como: "Ah, tá aqui, tô cuidando, vou levando, vou dando educação se eu conseguir e vou levando minha vida". E a vida dela era literalmente uma merda, porque ela era muito cobrada e não tinha nenhum tipo de amor, não era vista como de fato uma filha, né, porque de fato ela não era. Mas, coisas do Brasil do passado, né, então você pegava a filha dos outros, de um familiar, criava no modo aleatório e vamos ver o que dá. E aí, cara, tem uma cena de como essa garota e ela era cara, ela era muito as 3 eram muito bonitas quando novas, tá. Engraçado, eu nunca comi nenhuma das 3, tá. Mas eu tive a oportunidade de comer as 3, mas eu não comi nenhuma das 3. Antes que vocês perguntem. Eh, cara, essa a branquinha tem uma cena que até hoje tá na minha cabeça, eu fecho os olhos, tô de olhos fechados aqui agora, enquanto eu tô falando. Eu fecho os olhos, eu consigo ver a cena. Eu lembro que teve ela era tão ostracizada na família, que a mulher quando ela tá numa situação onde ela não é benquista, onde ela sente perigo, ela não sente nenhum valor, ela sempre vai usar o recurso sexual, né, ela sempre vai usar da beleza, ou daquela coisa de estar no ambiente social e tentar fluir o ambiente pra ela. Só que a branquinha, ela não tinha isso. Ela era especificamente a coisa: "Eu vou dar o sexo. O sexo é a única arma que eu tenho". Ela não tinha aquela coisa de tentar movimentar o ambiente, tentar fazer os homens orbitarem, ela de graça, não. Ela era extremamente pragmática. Ela: "Se eu sou bonita, se todo mundo quer me pegar, logo eu vou abrir as pernas, e assim eu vou ser querida". E eu lembro uma cena, cara, aonde eu estava na casa de um primo meu, aí a gente entra, assim, na sala dele, aí tá a luz apagada, mas dava pra você ver, porque quando a janela estava aberta e tudo mais, não estava provavelmente ali umas 5 e pouca, não estava tão escuro ainda, então a janela, a porta estava aberta, eu entrei assim, aí tá ela literalmente aberta no sofá, aberta, tipo assim, frango assado, tá ligado? Aí um moleque empurrando, mais uns 3 moleques atrás, um conhecido meu que era mais velho, né, na época os moleques tinham o quê? 14 anos, por aí, e ela tinha uns 16, por aí, e esse cara tinha uns 23, 24, olhando assim, rindo, na parede assim encostado, né, rindo, olhando a situação, os moleque discutindo ali quem ia ser o próximo a empurrar. Aí entrou eu e meu primo na casa dele assim, aí eu olhei assim, olhei pra cara dele e falei: "Cara, que porra é essa?", tá ligado. Eu olhei assim: "Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui?". Aí ele não aí meu primo, acho que ele tem um parafuso a menos, né, não é muito normal. Ele olhou assim pra mim e falou: "Não, isso é normal, eles sempre usam a minha sala". E eu olhei assim, cara, parece até bagulho de filme, tá ligado, parece um filme pornô isso, cara. Eu olhei assim e falei: "Tá bom". Aí a gente foi, eu passamos com ele, eu fui lá no quarto dele pra gente jogar videogame. Até porque eu não ia entrar numa porra dessa, cara. Eu sou, como eu já disse, né, eu sou sujo? Sou. Imundo? Sou. Mas ficar ali, cara, num rodízio, com um monte de cara, tá ligado? Todo mundo com a bunda de fora, todo mundo pelado.
pô, imagina o cheiro que tava ali, cara. Eu olhei assim e falei: "Pô, irmão", como eu disse, talvez eu seja homossexual, porque eu não gosto tanto de mulher igual esses caras. Eu tenho certeza que se fosse vocês estariam ali entrando na fila só esperando a situação. Imagina só, cara, você numa fila com um monte de homem pelado, todo mundo de pica dura, ali esperando a sua vez. E um cara mais velho olhando, rindo ali e provavelmente aproveitando aquela cena de voyeur. Eu não sei, talvez eu seja um homem muito quadrado, mas isso pra mim não é uma cena muito interessante pra você participar, né. Talvez eu seja um pouco sojado nessa situação. Mas passou, e isso era muito rotineiro, então esse cara mais velho sempre ficava ali monitorando, eu não sei porque eu nunca vi ele pegando ela, não sei se ele pegou, ficava monitorando, os mais jovens iam lá empurrar nela, e ela sempre vivia uma vida assim, dando pra todo mundo, mesmo sendo uma mulher extremamente bonita, que ela era muito bonita, ela tinha um rosto bonito, ela tinha um corpo bonito, ela tinha uma altura boa. Porra, tipo assim, a única coisa que ela tinha de ruim é que ela tinha uma língua um pouco presa, mas mesmo assim ela não tinha, tirando a questão de língua presa que, pô, ninguém se importa, homem não se importa tanto com isso, é uma língua presa bem coisa bem pouca, né, ninguém liga pra isso. Mas fora isso, cara, ela tinha todas as coisas boas, assim, que uma mulher deveria ter pra atrair um homem, né. E dava pra todo mundo, sem nenhuma burocracia, cara, não tinha burocracia. Só que aquela coisa, se você fosse fraco na hora de dar uma galada, ela te dava uma esculachada. Só isso que ela era meio tirânica, né. Se tu tivesse ali na borracha fraca, ela ia te dar uma esculachada, ia te explanar pra rapaziada. Então, era só isso que os cara tinham meio que um temor, né. Mas, depois de um tempo, ela virou GP, mas aí eu vou para as outras 2 agora. Eu vou para o caso da Pretinha. A Pretinha já era um caso um pouco, eu tenho que falar aqui um pouco, digamos assim, sem o algoritmo me dar uma porrada, né. Essa aí, eu já contei algumas histórias sobre ela, basicamente ela vivia num lar onde o pai era alcoólatra, a mãe era uma daquelas evangélicas semi-analfabetas, tipo assim, semi-analfabeta mesmo, que não sabia nem ler a Bíblia, tá ligado? Tu mostrava um versículo pra ela, ela conseguia distorcer aquilo ali como ninguém. E o pai alcoólatra, quando ele chegava em casa, ele amava os filhos dele, sempre cuidou muito bem dos filhos dele, mas se ele chegasse em casa, bêbado, ele literalmente estourava os filhos na porrada. Ele só pegava mais leve com o mais novo, que ele gostava muito do mais novo. Então no ranking, tinha o mais novo, tomava porrada também a pavoro, mas era o mais querido. Tinha o do meio que sobrava porrada pra ele, mas também era querido pelo pai, por mais estranho que isso possa parecer pra vocês, mas, cara, família brasileira, né, irmão, não dá pra entender muito bem. E tinha a filha que o pai não gostava tanto. Não gostava tanto na questão de ser uma mulher, de ser uma filha, sei lá, acho que ele via ela como inferior, uma coisa do tipo assim, eu não sei muito bem como que passava na cabeça dele, mas seria basicamente isso. Ele não gostava dela como pessoa, como filha. Mas, digamos assim, em termos estéticos, se vocês conseguem entender o que eu tô falando, em termos estéticos, agradava o pai. E aí vocês entendem muito bem o que eu tô falando, né. Um pai olha pra uma filha e gosta dela em termos estéticos, você sabe que isso vai terminar na cama, né. E era o que acontecia. E aí essa também, essa mais escurinha, ela, como o pai dela iniciou ela usava também das artimanhas, sexuais também para poder, digamos assim, controlar os homens, né, mas não era tão voraz igual a branquinha. E aí você tem a pardinha. O que que a pardinha era? A pardinha, o caso dela era interessante. A mãe dela, eu tenho quase certeza que a mãe dela já foi GP, mas eu não tenho como provar, é aquelas coisas que você não tem como provar, né. A mãe dela morava no interior do Rio de Janeiro, casou com um cara, teve um filho com esse cara, e aí o cara abandonou. Aí ela colou com outro cara. Engraçado que esse cara, que isso que eu tô falando pra vocês, desse filho, esse filho aí desse meio, é esse cara que contou as histórias pra mim, tá? Que a gente tava tentando fazer ali um meio de campo pra gente tentar entender tudo e conciliar todas as histórias. É literalmente esse cara.
Então ela estava grávida, ela colou com o atual marido dela, que tá até hoje com ela, e disse pra mesmo ela grávida, ela disse: "Então, esse filho é seu, mesmo que não seja seu, eu vou botar na sua cabeça que é seu". E o cara acredita até hoje que o filho é dele, sendo que todo mundo, até mesmo ele, sabe que não é dele, mas ele diz que é dele. Mas ele sempre amou muito, sempre cuidou muito bem desse filho, uma proteção absurda. Só que essa mulher, ela já tinha um filho, ela tinha uma filha lá atrás que ela teve de, eu acho que deve ter sido de algum parente dela, aquela coisa de, mora no interior, transa com o parente vai, vocês têm filho e fica por isso mesmo. Depois de alguns anos, a família do interior falou assim: "Então, a gente não quer mais a sua filha aqui não, agora ela vai morar com você no Rio de Janeiro". E ela foi. Aí esse cara, a qual essa mulher estava casada, esse cara começou a assediar e de fato, tá, você deve estar perguntando: "Ah, mas o pai da pretinha fez isso com ela?". Fez. Esse pai da pardinha fez isso, tá, assediou e tentou pegar a garota? Sim, tá, isso é que são questões comprovadas. E aí, cara, ele começou a assediar, 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 e essa mesma garota também usava mesmas artimanhas sexuais para poder, digamos assim, encontrar facilidades e sentir de certa forma querida, porque a mãe não ligava para ela mesmo que ela sofresse assédio, a mãe na verdade até ficava com meio que com ciúmes, ela olhava o padrasto dela queria empurrar nela, o irmão dela é um idiota basicamente, é um idiota, para não falar outra coisa. E então, ela fica numa situação meio desesperadora, né. Então, basicamente, essas são as 3 mulheres a qual eu vou decorrer aqui no vídeo. Mas vamos voltar aqui à Branquinha. A Branquinha, por mais que ela fosse muito gata, muito bonita, muito cobiçada, ela era uma mulher da pista, né. Tanto que ela tem até hoje ela tem essa tatuagem no cóccix dela, né. Então ela andava na rua sempre com a camisa cortada, né, pra poder aparecer o cóccix dela, com aquela tatuagem grandona, no cóccix, né. E, obviamente, por ela ter uma vida sexual muito ativa, o que que acaba acontecendo? Ela Isso é uma coisa muito particular da mulher carioca, né, eu acho que a mulher baiana também é muito assim. Como elas têm muita bagagem sexual, elas acabam meio que tendo meio que um ódio de homem, né, é uma coisa meio estranha, porque elas ficam com muitos homens, mas ao mesmo tempo odeiam os homens, é uma coisa meio paradoxa, né. E por mais que tivesse muito beta querendo entrar no relacionamento, ninguém suportava ela, tá ligado? Ninguém acabava suportando ela. E aí com o tempo, uma mulher que vive só da beleza, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, ela só conseguia ser basicamente uma mulher de casa, né, arrumar casa, cuidar da casa, ela sempre foi ela é uma mistura muito incomum de que, ao mesmo tempo, ela seria uma mulher de casa, aquela típica mulher paredeira, mas é totalmente, antagônico, porque ao mesmo tempo ela é uma mulher da pista, é uma mulher para consumo da rapaziada. Então ela juntava 2 coisas antagônicas divididas entre ela. Então ela era muito boa para ser uma mulher de casa, esse tipo de coisa, cuidar da casa, cuidar do homem dela, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher da pista. Ela é uma das poucas mulheres híbridas, assim, que eu vi na minha vida. Eu não consigo lembrar de muitas. E ela é um exemplo muito claro sobre isso, né. Talvez vocês não consigam entender o que eu tô falando, mas, os mais ratos vão conseguir entender, né. E graças a isso, graças a ela não conseguir manter um relacionamento, mesmo que ela conseguisse ter uma vida mais de mulher paredeira, ela acabou indo para o mundo da prostituição. E ela trabalhava na Vila Mimosa, quem é do Rio de Janeiro conhece o que eu tô falando, ela trabalhava na Vila Mimosa. E aí entra um conhecido meu, que era engraçado, ele trabalhava numa pizzaria, mas ele também tinha uma ele tinha uma van não, na época era uma Kombi ainda, ele tinha uma Kombizinha, onde ele fazia umas paradas de Kombi assim, fazia uns rolo, fazia algumas coisinha, trabalhava na Kombi. Na época que no Rio de Janeiro tinha muita Kombi van, né, que os caras conseguiam trabalhar com isso de forma ilegal, na época da milícia no Rio de Janeiro, então ele aproveitava e trabalhava com isso. Aí teve um dia que o que que era comum? A gente ficar resenhando de madrugada, assim, em algum lugar, numa pracinha, alguma coisa. Então, sei lá, meus pais iam dormir, eu pegava, abria a porta de casa e ia pra pracinha com a rapaziada ficar lá bebendo e conversando. Aí acho que eu tinha uns 17 anos, por aí.
Aí num dia desse a gente tá lá bebendo, conversando, aí chega esse cara da Kombi chega. Aí ele chega lá, conversa com a gente, ele fala: "Pô, rapaziada, vamos pra Mimosa". E esse cara, ele é aquela coisa, quando a mulher, ela é jogada nesse abismo, pra tentar sobreviver, ela usa das artimanhas sexuais. O cara não, o cara quando ele é jogado nesse abismo, ou ele fica extremamente letárgico, ou ele se torna um cara muito violento. Esse cara era muito violento, então ele era muito querido, porque ele era um daqueles caras que você leva para o baile pra ter uma garantia de porrada, entendeu? Tipo assim, deu uma porrada, ele vai estar na frente, ele é o tanker da porrada. Então ele era muito querido, por mais que ele fosse extremamente maluco, tipo assim, olhar pra ele, tinha cara de maluco, tinha cara de maluco. Uma vez, cara, pra vocês terem noção de quão maluco ele é, na época do Clove, né, o bate-bola no Rio de Janeiro, eu lembro que na rua onde eu morava chegou uns caras 20 cabeça de Clóvis, e tinha um cara que tava de Clóvis, aí começou a roncar assim pra gente, né. Cara, ele levantou, ele moeu o moleque na porrada e chamou todo mundo que estava dos moleques de Clóvis pra porrada, ninguém foi. Ali ele foi brabo, aí eu fiquei se os moleque vão, iam amassar ele. Mas ele bateu tanto no cara, mas bateu tanto no cara de Clóvis, que acho que deu um tipo assim, tirou a vontade dos caras de fazer na mão com ele, né, porque ele não peidou, ele estava puto e queria sair na porrada com todo mundo ali, não estava nem aí pra nada, sozinho, roncou sozinho pra geral. Ele era maluco, maluco nesse nível. E ele chegou lá na pracinha e falou com a gente: "Pô, vamos dar um rolê". Aí ele botou a gente na Kombi dele. Aí ele era tão maluco, cara, que ele gostava de música, ele escutava uma banda até que eu uma banda não, um cantor de rap que eu até escutava um tempo atrás, escutava uns anos atrás, sei lá, em 2011, 2010, que era um rapper niilista, cara. Ele era bem esquerdista, esse cara virou até ANCAP, se eu não me engano, virou libertário, parou com parou com rap, que era o M19. Aí, tipo assim, tem umas músicas extremamente niilista, Na Cela do Arrependimento, A Vida Não É Bela. Era um rapper niilista de, se eu não me engano, esse rapper, ele era de Santa Catarina de, cara, acho que agora eu não vou lembrar a cidade, cara. Acho que ele era de Blumenau, cara, se eu não tô enganado, ele é de Blumenau, esse cara. Ele parou, não canta mais, mas tu encontra as músicas dele no YouTube. Botar M19 você encontra as músicas niilista dele no YouTube. E a gente foi escutando essas músicas dele, né, ele foi botando lá pra gente escutar, e a gente já sentiu que ele já não estava num clima muito bom. Aí a gente falou: "Pô, paizão, a gente vai pra onde?" Aí no meio do caminho ele: "Vamos pra Mimosa". Aí o pessoal: "Pô, Mimosa, cara, fazer o que na Mimosa? Pô, ninguém tá com dinheiro, ninguém vai comer ninguém". Aí ele: "Vamos lá". A gente foi lá pra Mimosa, aí ele encontrou essa branquinha lá. E, na verdade, a grande questão era o seguinte, quando ele estava mal, ele estava meio puto, estava meio triste, ele sempre ia pra Mimosa pra arrebentar essa branquinha a qual eu falei no começo. E eles se encontravam lá, ficavam conversando e estavam muito bem. E aí ele ia lá, a gente ficava lá bebendo, coisa do tipo, ficava andando pela Mimosa lá zoando, né, aí cara, resenhando, ficava lá, bebia, aí ficava lá aparecia uma GP, a gente ficava lá: "Porra, faz a quanto?" Aí a mulher: "Ah, R$30, R$40". Aí tipo: "Pô, quinzão não vai não? 15 para os 2 aqui?" A mulher: "Eu sou mulher de R$15, não sei o quê, R$15, não sei o quê". Ficava lá, tipo assim, tirando a GP lá que tá na pista do sério, jogando o preço baixo pra ficar sacaneando, mesmo se ela aceitasse, a gente não ia comer, mas era só pelo prazer de ficar ali sacaneando a GP, tá ligado? É coisa de doente, né, cara, eu não sou normal. Mas esse cara então, ele pegava essa branquinha e tudo mais, e a gente ficou meio que percebendo que não era uma coisa só de que, ele queria pegar uma GP, não, era uma coisa que ele realmente queria pegar ela. Então ele pagava por ela e com o tempo ela foi ele e ela, eles foram chegando a um consenso que eles deveriam namorar. E sim, ele tirou ela do cara, isso é muito bizarro, cara, isso é muito bizarro, tirou ela do caminho da prostituição, né. Mas eles começaram a namorar e começaram a ficar sério. Só que ele ainda era muito doente, ele ainda era muito maluco, e ela foi, à medida que os anos foram passando, ela foi meio que amadurecendo, ela foi amadurecendo. E ela foi chegando à conclusão que a vida que ela tinha era muito pela percepção de que ela não era literalmente ninguém, ela era um filho esquecido na família. E eles se davam muito bem, porque ele também era um filho esquecido na família dele. Esse cara que é meio maluco, e gostava de brigar com todo mundo,
na família dele não tinha pai, e a mãe dele tinha penca de filhas, né, ele é o único filho da família, e a mãe priorizava as filhas e não priorizava ele, então ele podia fazer qualquer coisa que ela não estava nem aí, e ela sempre botou o foco nas filhas. E ela, a branquinha, tendo noção sobre isso, ela entendendo que muito do vácuo emocional dela era por conta dessa falta de pertencimento familiar, e ela entendendo isso, ela conseguiu perceber que ela estava naquele caminho de ser GP, de ser uma mulher que dá para todo mundo, por conta desse vazio que ela tinha. Ela chegou a essa conclusão, ela ente isso eu não tenho como botar a mão no fogo e saber, tá. Eu não tenho como saber, eu não sou a calcinha dela para saber o que que tá passando e o que que não tá passando por ali. Mas ela chegou a essa conclusão, e ela conseguiu até resgatar esse cara maluco. Hoje ele tá mais tranquilo, parou de usar droga, parou de sair na porrada com todo mundo, também o cara tá ficando velho, né. E o cara tá mais tranquilo, estabelecendo uma família. Cara, que bizarro, meu Deus do céu, cara. O cara tirou uma mulher da Vila Mimosa, irmão, Vila Mimosa, e virou marido dessa mulher. Mas, para digamos assim, o casal brasileiro, isso é uma coisa comum, né. E eles se acertaram, cara, tem a vidinha deles lá, estão vivendo bem, e a vida deles lá. Só que essa mulher, ela chegou a essa conclusão de que a vida dela estava errada muito por conta desse vazio, depois ela entrar no abismo, entendeu? Ela entrou no abismo, ela conseguiu sair, ela olhou pra esse cara, viu ele no abismo também, viu que ele uma hora de arrasta pra cima, puxou ele e salvou ele. Vamos botar nessa perspectiva, tá? E se não fosse ela, talvez esse cara teria ido de arrasta pra cima já há muito tempo. Então, a mulher ela consegue ter mais o olhar para isso, né, para em algum momento da vida dela, claro, não são todas, mas de novo, ressaltando aqui, se você for botar na escala de homem e mulher, a mulher vai ter mais facilidade para sair desse abismo. E de novo falando aqui, não é uma coisa externa, é uma coisa interna, ela tem que chegar a essa conclusão internamente. E você pode ter o Estado, você pode ter um monte de coisa dando benefício para ela, se ela não quiser, ela não vai. Vocês podem ver isso com o caso que teve lá da mulher que teve o corte de cabelo e deu uma facada no cara lá. O Cabrini foi entrevistar a mulher. "Ah, você quer pedir desculpa? O que que você tem pra falar pra ele?" A mulher: "Não, é que, acho que os 2 têm que se desculpar, eu fiz aquilo com ele por conta que, ele destruiu meu cabelo", ou seja, ela não conseguiu chegar a uma conclusão, que ela tentou esfaquear um cara, tá ligado? Que ela tentou um homicídio. Ela não conseguiu ainda conceber as ações dela, tá ligado? Ela não conseguiu isso. Então é uma coisa muito mais interna do que externa. Tinha um cabrinho ali, tinha a mídia, todo mundo falando que ela estava errado, que ela estava errada, né, mas ela não consegue chegar nessa conclusão, porque é uma coisa interna. Quando teve o mesmo caso do Beta da Montanha, a mulher não conseguiu chegar à conclusão que abandonar o cara no meio do nada, sozinho, um cara que não é rataria de fazer esse tipo de coisa de trilha e escalada, montanha, esse tipo de coisa, ela não conseguiu chegar à conclusão que ela teve um ato temerário, cara. Então, uma coisa interna, você pode ter o Estado, você pode ter os betas, você pode ter tudo beneficiando a ela pra ela chegar a uma conclusão, mas é uma coisa extremamente particular e interna. E as mulheres têm mais capacidade para chegar nisso internamente do que os homens, mas isso é totalmente uma experiência anedótica minha, né. E aí a gente entra no caso da Pretinha. A Pretinha, também mesmo caso, usava das artimanhas sexuais, mas ela não usou isso por muito tempo. Até porque o baque de você ter sido abusada pelo seu pai deve ter entrado na cabeça dela com uma questão não muito boa, né? Eu acredito que sim. Então a Pretinha, com o tempo, e o estigma que ela tinha de ter sido abusada, de ter sido estudada pelo próprio pai, é uma parada que, tipo assim, ninguém falava, é aquelas coisas que todo mundo sabe, mas ninguém fala, mas você tem aqueles olhares, né. Então a Pretinha, ela fez uma coisa que é muito difícil, né, que ela nunca se vitimizou com isso, cara. Eu nunca vi nada, nenhum relato ela falar, ela sempre foi muito mais quieta, sempre mais centrada. Ela sofreu sobre isso, ela nunca se queixou, falou: "Ai, minha vida é isso, eu sou assim porque, eu passei por isso na minha vida", não. Ela parou,
ela estudou, ela seguiu a vida dela. Os irmãos dela, que foram mais abusados fisicamente, de tomar porrada todo santo dia, por conta do pai alcoólatra, a vida dos caras acabou, tá ligado? Um é literalmente doente da cabeça, ele não é normal, não é, as ações que ele tem na vida dele não é normal. É certo tipo de coisa que você observa, que você fala: "Cara, o que que esse cara tá fazendo?". Tipo assim, sabe aquelas ações, eu não sei como explicar e sintetizar isso pra vocês. Ações que o cara toma, que você fala: "Ele não tem o córtex pré-frontal, digamos assim, feito". Parece que ele parou numa escala ali de quase beirando a demência, tá ligado? Essa sensação que eu tenho, que ele está ali entre ser demente e ser uma pessoa minimamente normal. Ele fica oscilando sobre essas 2 situações. E o outro irmão, o outro irmão dela, esse aí, cara, droga, fraude de paternidade, alcoolismo, uma vida totalmente doentia, de zoar muito, perde perna, ele perdeu a perna. Cara, com a vida total, ele é tão drogado, mas ele é tão drogado que quando eu falo com ele eu não consigo entender o que ele está falando. Sabe aquela rouquidão de dar que cara que fuma muito, geralmente a rouquidão que dá em cracudo, tá ligado? Ele tá com aquela rouquidão de cracudo, quando ele fala, parece que a cabeça dele, a mente dele, reformula uma frase, só que ela tá formulando umas 3 frases pra mandar em seguida. Então ele começa a embaralhar tudo que ele tá falando, e você não consegue entender o que ele tá falando. Então ele começa a falar tudo em cima da tudo um em cima uma coisa em cima da outra, e de repente ele começa a rir sozinho, tá ligado? A droga consumiu esse cara, consumiu esse cara. E ela não. Ela foi lá, seguiu a vida dela, casou, teve família dela, fez lá os cursos dela, consegue ter a vidinha dela, consegue ter a casinha dela e conseguiu ter uma vida, depois de tudo que ela passou, minimamente normal. E aí eu conversando com esse cara que estava me relatando isso, a gente conversando, eu até falei: "Cara, por que você acha que ela conseguiu superar isso?". Porque ela não, a mãe dela basicamente não tá nem aí. O pai dela sumiu do mundo, né, foi preso durante um tempo, depois foi solto. Obviamente ela não vai ter contato com o pai. E ela meio sozinha teve que chegar a essa conclusão. Aí eu perguntei pra esse cara: "O que que tu acha, você olhando assim, que você olhou mais de perto, o que que você acha que aconteceu pra ela chegar nessa conclusão de que ela não deveria viver uma vida desregrada e chegar às conclusões dela que ela deveria amadurecer e viver uma vida minimamente saudável pra ela, né?". Eu perguntei isso ao cara. Aí esse cara me pegou, foi das únicas vezes que ele conseguiu usar o QI dele pra alguma coisa, me pegou firme nessa daí. Ele perguntou pra mim: "Qual foi a última vez que tu conversou com ela?". Aí eu parei, eu pensei, eu falei: "Eu não lembro, cara". Aí ele falou: "Cara, tu não deve ter conversado com essa mulher, papo de mais de, sei lá, 14, 13 anos que tu não deve ter conversado com essa mulher". Aí eu parei, eu pensei, eu fui pensando assim, buscando, puxando a memória, aí eu lembrei. Aí eu falei: "Cara, a última vez que eu conversei com ela foi em 2013". Aí ele: "Faz tempo pra cacete, né?". Eu falei: "É, faz tempo". Aí ele perguntou pra mim: "Pô, mas tu lembra o que que você conversou com ela?". Eu falei: "Lembro, eu estava conversando com ela sobre trabalho, algumas coisas que eu estava pra entrar numa empresa onde ela trabalhava, e ela era bem ela era bem reservada, ela não dava muita abertura". E sabe qual foi o esquema dela pra ela poder não ser destruída? É que ela literalmente cortou, ela vivia com os irmãos, com a mãe e tudo mais, e o círculo social dela, assim, do pessoal que morava ao redor, os vizinhos e tudo mais, ela cortou o a interação com todo mundo, era só coisas assim: "Oi, bom dia, boa tarde", conversas rápidas de: "Ah, o dia tá muito lindo", que não sei o que, essas conversas bobas assim. Ela cortou qualquer tipo de interação com as pessoas que viram aquele passado dela, que viveram com ela, e ela pavimentou uma vida, um círculo social fora daquilo. Então, no ambiente do trabalho dela, dos convívios sociais que ela criou, e ela partiu a vida dela do momento onde o pai dela saiu de casa e foi preso, e o momento onde ela começou a seguir a vida dela sozinha até ela aprender com outras pessoas de fora e reconstruir a imagem dela como pessoa, né, tirando o estigma que ela tinha. E faz muito sentido, cara, faz muito sentido quando a gente estava conversando sobre isso,
quando ele me falou sobre essa situação. Porque de fato, eu não tenho uma visão de vida dela, assim, pós 2013, por exemplo. Eu não sei nada da vida dela. Eu sei coisa, assim, que a gente foi conversando e tudo mais. Mas a vida dela, o que ela faz, como ela vive, como o que que ela estudou, o que que ela fez, é como se tivesse uma lacuna. Ela cortou a interação com essas pessoas, porque essas pessoas viam ela sempre com esse estigma, e ela foi aprender, ela foi desenvolver com pessoas de fora, que ela, digamos assim, ela acabava observando que tinham até muito mais valor, até pela empresa onde ela entrou, é uma empresa de pessoas com uma casta um pouco mais alta, e ela conseguiu desenvolver muito mais nisso, né? Pelo menos essa sensação que a gente tem. E ela conseguiu seguir a vida dela. Ela conseguiu superar isso sem ficar fazendo vitimismo, ela nunca fala sobre isso, ela nunca relembra isso, e conseguiu viver a vida dela. Ou seja, ela foi jogada num abismo extremamente brutal, ela conseguiu escalar. E ela segue a vida dela, hoje uma vida, pelas informações que eu tenho, uma vida relativamente normal e boa, muito boa. Ela é tida até como. Isso que é engraçado. Ela que foi jogada no abismo, ela consegue ter uma vida muito melhor do que mulheres que não foram jogadas no abismo. Isso que é uma coisa muito curiosa, né? Por mulheres que foram muito bem tratadas como filhas queridinhas, que acabaram com a vida totalmente destroçada. Isso é uma coisa muito curiosa. Mas aí a gente entra no caso da Pardinha, né? A Pardinha, como eu disse, ela estava sendo ali assediada pelo padrasto, e para tentar fugir disso, ela dava em cima de homens casados, vizinhos casados, para tentar fugir dessa situação. De encontrar uma outra casa, encontrar, sei lá, virar amante, concubina de algum outro cara, ela usava essas artimanhas. E aí, ela quase tomou uma coça de uma vizinha, nossa, por conta disso, que ela tava dando em cima de um cara casado, que eventualmente esse cara seria preso uns anos depois, porque literalmente ele era um armeiro do Comando Vermelho. Pô, tipo assim, uma puta de uma história engraçada essa. Mas enfim. Só que aí, nesse meu bairro, tinha um cara que ele dava aula de Muay Thai, né? Ele era um professor de Muay Thai, era um cara benquista, até um cara pintoso, e essa pardinha é extremamente bonita, cara, extremamente bonita. Esse cara conheceu ela, deu um mole pra ele, esse cara falou, vou abraçar o papo, vou abraçar o papo. E ele abraçou o papo, colou com ela, meteu os 3 filhos nela, eu acho que ela tem uns 3 filhos. Acho que ela tem uns 3 filhos. E aí abraçou o papo, só que ela não superou esse abismo sozinha, sabe? Ela não foi uma coisa sozinha que ela escalou sozinha. Teve um cara ali que na situação que ela tava, o cara puxou ela do abismo. E aí, cara, ela nunca superou essa fase, porque o que acontece? Esses filhos esquecidos, eles têm um grande problema, que eles ficam presos numa mentalidade da adolescência deles até o começo da fase adulta. Parece que eles não evoluem, eles ficam presos nessa situação. Eles têm aquela cabeça de adolescência até o começo da fase adulta e ficam presos ali. Claro que eles vão ter mais responsabilidades, eles vão fazer coisas que eles não faziam quando eles eram adolescentes, né? Algumas responsabilidades de adultos que são inatas a eles vão ter aquilo, mas eles ainda vão ter aquela mentalidade de adolescente. Tanto é que a última vez que eu vi essa mulher, eu lembro que eu só ando de duas formas, ou sem cueca, né? Porque homens andam sem cueca, homem não usa cueca, porra. Ou ando com samba canção, um samba cançãozinho, né? E eu lembro que um dia ela tava visitando a mãe dela, e eu tava saindo assim de casa, aí eu tava aquela bermudinha, né, de lycra e tudo mais, samba canção. Ela veio, oi, Epifania, ela veio me abraçar assim, abraçou e meteu a mão, mas ela meteu a mão de uma forma que não é qualquer mulher que mete a mão assim, não, irmão. A mulher tem que ter um. Tem que ser experiente. Mas ela meteu a mão na minha rola, cara, de uma forma que ela pegou assim, que eu falei, caralho, mano, se ela botar pra cima e pra baixo, eu acho que eu vou leitar. Eu acho que eu vou leitar. Ela apertou, segurou assim. Ela, nossa, muito tempo que eu não te vejo. E deu uma apertada, mano. Que eu falei assim, eu falei, caralho, meu irmão, calma aí, pô. Não é assim não. É assim não. E aí tu já vê como funciona a cabeça da mulher, né? Ela tá vivendo como se ela fosse adolescente, que ela sempre teve essa mania. Ela vai chegar perto de você, ela te dá uma. Ela te dá aquela apertada pra ver como é que tá a situação, né? Se tu ainda tá firme ou não. Ela apertou assim, eu olhei assim, falei, tudo bem, que eu sei, dei um abraço nela, falei com ela.
Aí ela foi com aquela brincadeira sexual, e eu olhando assim, eu falei: "Caralho, mano, mulher casada com filho, porra, o marido dela, maluco, pô, maluco maneiro, tirou ela da merda, e a mulher tá aqui, mano, com a mão no meu peru. Como é que pode uma porra dessa, cara? Como é que pode?" Mas ela não passou por essa fase de ela escalar o abismo sozinha. O cara chegou e puxou ela dali, entendeu? Puxou ela dali, deu casa, comida, deu um lar, botou uns filhozinhos nela, mas ela ainda continua sendo aquela cachorra que ela sempre foi, e que ela foi meio que instruída a ser para sobreviver naquele abismo, né. Então ela nunca superou isso. Ela ainda vive como uma adolescente, com a mentalidade, a cabeça de uma adolescente. Eu converso com eu não converso hoje, né, porque eu não encontro ela, mas as últimas interações que eu tive com ela, é como se ela ainda tivesse, sei lá, 17 anos de idade. Sabe qual é? A mentalidade, o sorriso, tudo é a mesma coisa. Sobre essas 3 mulheres, as 2 que conseguiram sair do abismo, a que virou GP e depois regenerou em Cristo, né, a outra que teve o estigma de ter sido violentada pelo próprio pai, elas conseguiram evoluir de alguma forma. Claro que não é uma forma onde que eu tô falando: "Ah não, eu casaria com elas?" Não. Eu aceitaria elas porque elas se regeneraram em Cristo? Não. Mas eu tô falando, elas conseguiram passar, elas conseguiram sair do abismo, sabe qual é? E essa não, essa ainda tem a mentalidade de como se ela tivesse 15 anos. Mas você vê que 2 conseguiram sair. Uma que foi resgatada antes de conseguir escalar o abismo, não, continua com a mesma mentalidade e vai pagar o preço por isso. Não sei se já pagou, né, mas porque eu não consigo colher essa informação ao todo, porque o cara que está me falando isso é literalmente o irmão da Pardinha, então ele não vai me falar as peripécias que tá acontecendo na vida da irmã dele, né. Mas pelo quando eu tentava puxar o assunto, eu sei que tem alguma merda ali, mas eu não consegui pegar não. Essa informação eu não consegui pegar, porque o cara ele foi mais, como eu posso dizer, ele tentou ocultar ao máximo sobre isso, né. Mas aí você vai ver, cara, quando eu vou ver os homens que foram, digamos assim, esses filhos esquecidos das famílias, cara, eu só consigo pensar em um caso que o cara conseguiu passar por isso. E pra ele passar por isso, cara, ele tomou tanta, mas tanta porrada, ele passou tantos anos no abismo, que eu não faço ideia de como ele conseguiu escapar. Mas ele escapou, com sequelas. Eu lembro que eu até falei sobre isso em um outro vídeo, que ele estava me falando uma vez sobre o pai dele estava morando, tipo assim, num cubículo feito com madeira, com pedregulho dentro, falando: "Pelo amor de Deus, filho, vem me visitar, eu sinto saudade de você", e ele me mostrando as fotos do pai dele morando, tipo assim, cara, num barraco com um pedregulho dentro, e ele rindo da situação, falando: "Agora que esse velho tem que se ferrar, agora que ele vai sofrer, pereça, né". Mas mesmo assim, eu ainda acho que esse que sobreviveu foi muito por conta da avó dele, que a avó dele deu uma no final, assim, no momento que ele estava pra quase desistir de subir do abismo, a avó dele segurou a mão dele. Só que todos os homens que são filhos esquecidos, que eu conheço, todos eles ainda vivem com mentalidade de 15 anos, ao ponto de que muito deles colaram com mulheres, tipo assim, que estão baqueadas. Por exemplo, existiam mulheres da nossa geração que eram mulheres que eram extremamente bonitas e cobiçadas. Essas mulheres envelheceram, ficaram gordas, ficaram ruins, esteticamente zoadas, cheias de filhos, e esses caras foram colando com essas mulheres, que ficaram zoadas. Porque eles ainda têm a mentalidade de 15 anos, quando eles tinham 15 anos de idade, quando elas eram lindas e cobiçadas, então eles olham pra elas, mesmo que elas estejam acabadas, mesmo que o cara tenha que transar com essa mulher de luz apagada, ele ainda olha pra essa mulher como se ela fosse aquela garotinha de 15, 16, 17 anos na adolescência dele. E eles colam com essas mulheres achando que eles venceram na vida. Mas eles ainda estão no abismo, irmão, tá ligado? A diferença é que eles estão no abismo e essas mulheres pularam lá dentro, e como tá tudo escuro naquele abismo, eles olham pra elas e falam: "Meu Deus, aquela mulher de que eu via 15 a 16, 17 anos atrás, nossa, ela tá dentro do abismo aqui agora. E ela tá dando condição pra mim, logo eu vou ficar com ela". Não, cara, não, tá tudo errado, tá ligado? Tu tá no abismo, essa mulher se jogou aí também, nessa situação ela tá puída, tá acabada, tá tipo assim, tá escangalhada, só que tu tá no escuro, irmão, e tu tá abraçando isso aí, achando que é aquela mulher daquele tempo, e aceitando toda a bagagem que ela tem. E tipo assim,
E você, como você abraçou essa mulher no abismo, imagina só, você tá escalando ali o abismo, tentando sair. Aí do nada, aparece essa mulher, que você viu como era linda e maravilhosa naquele tempo, só que ela aparece pesando pra você 120 quilos. Aí ela agarra em você e fala: "Então, vamos escalar junto". E o cara fala: "Porra, venci, tô com ela aqui, tô com 120 quilos nas minhas costas, agora eu vou tentar escalar". Só que à medida que ele tá escalando, ele não tá percebendo que ele tá escorregando pra dentro do abismo cada vez mais, né. E aí eu fico olhando assim, eu olho pro lado e pro outro e falo: "Caralho, irmão, vocês estão tudo no abismo, caindo". E muitas dessas mulheres que, tipo assim, cuspiam em vocês, estão agarrando em vocês, falando pra vocês subirem, mas vocês estão descendo no abismo. Larga essa mulher e sobe sozinho, irmão. Aí o cara fala: "Não, pô, pelo menos ela tá aqui, ela tá falando uma coisa doce no meu ouvido, eu tô me sentindo feliz, eu me sinto realizado, vou escalar com ela". E os caras tão rindo, felizes, cara, escorregando pra dentro do abismo, tá ligado? É extremamente. Cara, é muito assustador ver essa parada. Eu olho pro lado assim, olho pro lado e pro outro, eu falo: "Caralho, meu irmão, o que que tá acontecendo, irmão? O que que vocês estão fazendo? Vocês estão maluco? Vocês estão malucos? Vocês são louco". Aí os caras: "Não, o louco é você, pula no abismo". Aí eu falo: "Não, parceiro, vou pular não. Eu vou jogar óleo aí, vou deixar vocês tentando escalar com óleo assim, escorregando cada vez mais, porque no final das contas parece que vocês querem ficar no abismo". E quando eu vejo que o cara é o filho esquecido da família, é aquela coisa, uma vez eu fiz uns 2 vídeos, acho, sobre isso, falando que o cara que é beta, ele vai morrer beta, o cara que nasce numa certa tipo de configuração de família, é como se ele tivesse uma maldição que ele nunca vai conseguir reverter aquela maldição, né. E os filhos esquecidos dessas famílias, eu não consi claro, tem um caso, eu conheço sobre isso, como eu já disse, mas quando eu vejo um cara que tá amaldiçoado sendo o filho esquecido da família, eu olho assim e falo: "Cara, infelizmente, esse aqui já pereceu. Ele não vai conseguir se libertar. Ele vai viver nesse abismo aí e não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Esse é a vida dele, é o caminho dele. Infelizmente, a gente não tem o que fazer". E é muito brutal, cara, você ficar olhando pra essas coisas e ficar falando: "Cara, se tivesse dado alguma coisa errado ali, eu poderia estar nesse abismo junto com esses caras, né". Mas não é uma sensação porque, tipo assim, às vezes tem uns caras que olham pra essa situação, se sentem muito bem, falando: "Porra, eu consegui, eu não tô nesse abismo, eu não tô nessa situação". Mas eu ainda sou um ser humano, né, eu ainda consigo ter empatia, eu não sou um psicopata. Eu não consigo olhar pra essa situação e falar: "Meu Deus, eu me sinto muito bem, que eu não estou nesse abismo e eles estão". Eu consigo olhar daqui do alto e ver e escutar o grito desses caras. Não, cara, é extremamente assustador você saber que tem uma legião de pessoas naquele abismo e elas nunca vão conseguir emergir, né. É extremamente assustador, pelo menos pra mim, né, não sei pra você.